Olá, galera do sétimo ano, tudo bem? Chegamos agora a mais um momento de estudos históricos em que vamos estudar um pouco sobre a Alta Idade Média. Um pouco da Alta Idade Média, invadindo um pouquinho aí a Baixa Idade Média. A Alta Idade Média, do ano 473 até mais ou menos o ano 1000, Baixa Idade Média do ano 1000 até mais ou menos o ano, mais ou menos não, é exatamente ano 1453, com a queda de Constantinopla tomada pelos turcos, tá? Então vamos investigar um pouquinho o mundo medieval, tá? Bons estudos. Primeira coisa que eu queria que vocês percebessem, pessoal, é a cronologia daqui da Alta e Baixa Idade Média, como eu disse para vocês. Então, dentro da Alta Idade Média, a gente estuda os reinos bárbaros, ou os mais conhecidos como povos germânicos, o Império Carolíngio, que é a formação da atual França, o feudalismo em seu início, o feudalismo que fica muito claro, tá? Ele não está só inserido aqui na Alta Idade Média, ele vai estar também presente, este modelo de sociedade vai estar também presente na Baixa Idade Média, mas a gente colocou aqui do lado da Alta Idade Média, e a expansão muçulmana, que é basicamente um dos temas que a gente vai abordar aqui hoje, tá? O movimento cruzadista, no final da aula a gente vai falar um pouco, o renascimento urbano, renascimento comercial, renascimento cultural, que será objeto do nosso próximo plano de estudos, tá bem? Bom, bons estudos, tá, pessoal? Primeiro que a gente tem que ver é o nascimento do islamismo e do Império Muçulmano. Toda vez que a gente estuda a Idade Média, fica muito presente na nossa mente, principalmente se você se aprofundar nos estudos, sobre a Europa, sobre Igreja Católica, sobre nobres, sobre guerras entre reis. Porém, nós vamos ver aqui que existia uma força muito poderosa na Idade Média, que foram os muçulmanos. E, no primeiro momento, a gente fala sobre o surgimento do Islã, que é a mesma coisa, tá? O Islã teria surgido no que hoje é a Arábia Saudita, na cidade de Meca, tá? Que é uma cidade sagrada, por um profeta, conhecido como Maomé, ou Mohammed, em árabe. Tá? Então, Maomé teria nascido nesta região, teria, segundo a fé muçulmana, teria tido um sonho ou uma visão, um contato com o arcanjo Gabriel, e a partir deste contato teria sido dado a Maomé os preceitos, as regras dessa atual religião que é o Islã. Tá? O islamismo antes de Maomé, perdão, o islamismo não, a Arábia antes de Maomé era tomada basicamente por povos nômades, beduínos, ou os coraixitas, que viviam nessas cidades importantes, Medina, Meca, tá? Que fique muito claro, a Arábia é basicamente um grande deserto, com algumas pequenas cidades, tá? Hoje muito conhecida pelo petróleo, mas nessa época que a gente está estudando, aí, século VI depois de Cristo, ano 550, era uma região basicamente ligada ao comércio, tá? Em que esses povos que dominavam ou o comércio, ou a economia, ou a religião, esses coraixitas. Maomé, ele teria questionado o poder desses coraixitas a partir dessa nova proposta, desta nova religião. Os coraixitas eram politeístas, acreditavam em vários deuses. E Maomé propunha uma fé monoteísta, um único Deus, diferente do Deus dos cristãos, tá? O Deus dos muçulmanos seria Alá. Muito bem. Nessa concepção, houve um atrito, houve
um conflito muito grande entre coraixitas e os seguidores de Maomé, que arregimentou muitos seguidores desde o início. Então, Maomé, com essa religião muito simples de fé cristã, de fé monoteísta, angariou muito apoio. E a cidade de Meca, aonde tinha a Caaba, que é essa pedra grande, negra, que os coraixitas tratavam como sagrada, foi o local de uma disputa, de uma batalha, de uma guerra entre os politeístas, coraixitas e os seguidores de Maomé. Maomé venceu essa batalha. Quando ele vence essa batalha, ele toma rapidamente Medina, que é a cidade do profeta, e Meca, as duas principais cidades da época da Península Arábica. Tomando essas duas cidades, ele funda o islamismo, ele funda a religião muçulmana, tá? E trata a Caaba como um local sagrado. Até hoje, a Caaba é um local de peregrinação. Segundo a fé muçulmana, uma das regras básicas é que todo muçulmano vá pelo menos uma vez na vida, à Cidade Santa, a Meca, visitar a Pedra Sagrada. Aqui nós temos alguns termos importantes que vocês vão ler para entender melhor, mas a hégira, que seria esse episódio, essa fuga de Maomé no primeiro momento de Meca, quando ele era perseguido pelos coraixitas. Para ele sobreviver, ele vai para Medina. Essa viagem de Meca para Medina é conhecida como hégira, uma data, um período e um fato muito importante para a história do Islã. E a jihad, que seria a guerra santa, que seria todo o esforço em favor de Allah. Alguns muçulmanos interpretam como guerra santa, mas na verdade significa todo o esforço em favor de Allah. Tá? A jihad seria esse sacrifício que os povos muçulmanos teriam que fazer para disseminar os ensinamentos de Maomé. Desculpa. Meca preservou sua importância econômica e religiosa após aceitar essa nova fé. E continuou sendo um centro religioso, comercial e econômico da Península Arábica. A Caaba continuou sendo um templo sagrado, depois dessa guerra entre os coraixitas e os seguidores de Maomé, com outro significado para os muçulmanos. Meca tornou-se, então, a capital da religião muçulmana. Aqui tem alguns deveres, algumas regras, alguns mandamentos dos muçulmanos. Por exemplo, crer em um só Deus, Alá, e seguir os ensinamentos de Maomé, seu mensageiro. Orar 5 vezes ao dia com o rosto voltado para Meca, organizando-se, tentando se posicionar geograficamente à direção de Meca, da Caaba, né, da Cidade Santa, para fazer suas orações. Dar aos necessitados uma ajuda proporcional aos seus bens. Então, compartilhar com os mais necessitados o que você tem a mais. Jejuar no Ramadã. O Ramadã é o mês do jejum, do sacrifício. E ir a Meca uma vez na vida, caso tenha condições financeiras para isso, como eu comentei agora há pouco. Tá? Maomé deixou como um código de regras o que seria a Bíblia deles, numa comparação com o cristianismo, ao Corão, que é esse livro sagrado. E dentro da religião muçulmana, depois da morte de Maomé, surge basicamente 2 grupos. Tá? Maomé promove essa revolução religiosa, ele coloca uma nova fé para a Península Arábica, que é seguida pela grande maioria dos árabes, porém, quando ele morre, há uma disputa pelo seu legado, pela sua herança, pelo seu poder. Uma divisão entre sunitas,
A corrente do islamismo mais aceita atualmente, que a maioria no mundo é sunita, afirma que qualquer fiel pode ser sucessor de Maomé, desde que aceito pela comunidade. Então, entre os sunitas, pode ser um líder religioso qualquer um que estude, que se esforce, que seja um iluminado pela fé muçulmana. E os xiitas, corrente do islamismo que entrou em conflito com os sunistas, defendendo que somente os descendentes, os parentes distantes de Maomé, poderiam ser seus sucessores, tá? Então, há essa diferença. Vou dar 2 exemplos, tá? Por exemplo, a Arábia Saudita, que foi o berço, a origem do Islã, é um país sunita, e o Iraque, hoje, é um país xiita. Ambos são muçulmanos, porém, cada qual governado por um grupo religioso, seja sunita, seja xiita. Os muçulmanos tiveram uma expansão pelo mundo muito rápida e muito intensa. Eles, após a morte de Maomé, eles se expandiram pela Ásia Menor, se expandiram pelo norte da África, entraram, invadiram o que hoje é Portugal e Espanha e quase tomaram o reino dos francos, o que a gente estudou na última aula, certo? Se não fosse Carlos Martel, um dos mordomos do Paço da época, talvez os muçulmanos tivessem tomado até até o reino dos francos, tá? Bom, e chegamos aqui às cruzadas. As cruzadas foram movimentos de tentativa, num primeiro momento, de retomar Jerusalém, a cidade santa, a cidade onde Cristo teria vivido, que foi tomada pelos muçulmanos, e tentar barrar aí a expansão muçulmana pelo mundo, tá? Então, esse texto eu vou ler para vocês, que ele é curtinho, e eu acho que fica mais claro se eu ler. Olha, desde o século V, cristãos europeus peregrinavam a centros religiosos, como Jerusalém, para pagar promessas, fazer pedidos ou como forma de penitência. Em 1071, os turcos, os islâmicos, os muçulmanos, conquistaram Jerusalém e proibiram os cristãos de visitarem o túmulo de Jesus. Reagindo a isso, o Papa Urbano II convocou os cristãos para uma guerra contra os infiéis na mentalidade dos católicos, dos cristãos, tá? Os muçulmanos em 1095, a fim de reconquistar Jerusalém. Então, as cruzadas tinham um primeiro objetivo de retomar Jerusalém do jugo muçulmano, tá? Ele leva esse nome porque muitos, quase todos, bordavam uma cruz no manto, acima da armadura, tá? Então, eles eram os cruzados. Eram geralmente nobres, muito bem armados. Aqui nós temos o mapa da Europa, então veja, toda essa região aqui, ó, a Arábia está aqui para baixo, nem aparece no mapa. Toda essa região para cá, para o norte da África, parte de Portugal e Espanha hoje foi tomada pelos muçulmanos. A Jerusalém não é diferente. Os papas da época, primeiro Urbano II, queria uma guerra para retomar essas terras e também para distribuir entre os nobres, os nobres da época, tá? Lembrando, não apenas os nobres foram para essas guerras, tá, pessoal? Também os camponeses. Só que os camponeses iam por outro motivo. Eles iam para as cruzadas buscando salvação eterna, buscando o paraíso, buscando a salvação dos pecados. Então, a igreja prometia para quem fosse lutar ao lado dos cruzados a salvação e o perdão de todos os pecados que cumpriram e que realizaram e que ainda fossem cometer, tá? Então, era como se fosse um perdão absoluto. A igreja prometia isso e isso era aceito por muitos camponeses, por muitos homens pobres para lutar nas cruzadas, tá? Então, o que se esperavam? As pessoas comuns esperavam obter a salvação eterna, pois a igreja prometia o perdão dos pecados, como eu disse. Os nobres esperavam obter terras e outras riquezas orientais, e os mercadores
ambicionavam aumentar o comércio com o Oriente. Consequências das cruzadas. Foram realizadas 8 cruzadas. A primeira delas chegou a conquistar Jerusalém. Os cristãos chegaram a tomar Jerusalém em uma oportunidade dos muçulmanos, mas por pouco tempo. Os cruzados não estavam preparados para uma guerra contra os muçulmanos. Apesar de não terem atingido seus objetivos religiosos, as cruzadas tiveram consequências marcantes na sociedade feudal europeia. Elas contribuíram para intensificar as atividades comerciais na Europa. Então, a partir das cruzadas, houve possibilidades de comércios, de relações comerciais. Os europeus passaram a consumir vários produtos orientais, principalmente as especiarias, como cravo, canela, gengibre e pimenta do reino, produtos muito caros no sentido financeiro mesmo, na Europa. A navegação no mar Mediterrâneo passou a ser realizada também por mercadores europeus, apesar do controle árabe sobre o comércio. Então, muitos comerciantes europeus passaram a transitar pelo mar Mediterrâneo e ganhando muito dinheiro, acumulando muitas riquezas com isso. Com o aumento do comércio, as cidades europeias cresceram e muitos comerciantes europeus se enriqueceram. Olha, tema da próxima aula, tá? Esses fatores contribuíram para enfraquecer o poder dos nobres e desestruturar o sistema feudal, tá? À medida que as cidades e o comércio crescia, os feudos e o estilo de vida nobre do campo enfraquecia também, tá? Temos um vídeo curtinho aqui, dois vídeos curtinhos para vocês entenderem um pouco mais sobre as cruzadas. Um filme muito bom, eu recomendo a todos os meus alunos do ensino fundamental e ensino médio sobre as cruzadas, para entender um pouquinho mais sobre essa disputa, essa guerra santa, essa jihad entre cristãos e muçulmanos no século XV. Perdão, desculpa, no século XII, tá? E vimos para as questões, chegamos por fim nas questões. De acordo com o texto, responda qual o significado das seguintes palavras. Está tudo no texto, tá, pessoal? Kaaba, o que significa Kaaba? Égira, jihad. De acordo com o texto, quais os deveres de todo muçulmano? Eu tenho um quadro bem simples, eu até li esse quadro com vocês. Não é difícil de responder. E marque V para verdadeiro e F para falso. O que for falso, você coloca F. O que for verdadeiro, você coloca V. Tudo bem? Por fim, cite um motivo que levou à convocação das cruzadas e cite uma consequência das cruzadas. Tá? Então, por que ela foi convocada e qual foi a consequência do movimento cruzadista? Joia? Bom, pessoal, hoje foi denso, certo? Foram muitos temas que foram abordados nestes minutos que a gente está se vendo. Espero que, na medida do possível, vocês tenham assimilado os conceitos principais. Quero que vocês anotem essas dúvidas, se já não anotaram. Coloque aqui nos comentários do vídeo, se sentirem à vontade para fazer isso, ou me procurem no momento oportuno para a gente conversar, tá? 7º ano é um prazer, sempre é um prazer estar com vocês, e no que vocês precisarem podem contar comigo. Até a próxima. Tchau.